Estamos aqui no podcast Palavra Ativa, hoje com a doutora Daiane Eveline Andrade. Ela é advogada, especialista em gestão municipal pela UESB, especialista em direitos humanos e contemporaneidade pela UFBA. Olha só, tão novinha, né? Ex-coordenadora de política para as mulheres, ex-gerente do Centro de Referência da Mulher, Albertina Vasconcelos, e atualmente a nossa advogada Daiane Eveline Andrade trabalha como coordenadora de proteção social básica, nada mais, nada menos do que em Vitória da Conquista, nossa cidade. Dai, fala um pouquinho sobre a sua trajetória como coordenadora das políticas para as mulheres dentro de Vitória da Conquista. Eu recebi o convite para ser, primeiro, gerente do Centro de Referência da Mulher, que era um centro que atendia mulheres, que é um centro que atende mulheres em situação de violência doméstica, né, violência de gênero. Recebi esse convite em dezembro de 2016, na atual gestão do ex-prefeito Erzen Guzmão. Era uma coisa que eu gostava, porque eu sou advogada, e minha linha de pesquisa do TCC, né, da minha graduação, foi a implantação de um abrigo para as mulheres em Vitória da Conquista. Então, casou direitinho a minha área de estudo com o convite. E foi quando eu aceitei entrar na política de mulheres. Fiquei no centro durante 1 ano e meio. Quando foi em setembro de 2018, recebi o convite para ser coordenadora de política para as mulheres do município de Vitória da Conquista. Perfeito. E aí foi quando eu mergulhei, porque uma coisa é você trabalhar só com violência doméstica. Quando você trabalha com a coordenação de política para as mulheres, abre um leque. E aí eu fui trabalhar a questão da autonomia da mulher, a questão do empoderamento da mulher, né? Não fiquei só dentro da questão da violência doméstica e da violência de gênero. E assim, já é uma área que eu gostava muito. É uma área de todos objetos de estudo. Então, assim, a minha especialização de gestão pública municipal, pautei nessa questão de violência contra a mulher na zona rural. A minha especialização de direitos humanos aqui na UFBA foi pautada também nas mulheres migrantes. Então, eu sempre pautei as minhas políticas, né, o meu trabalho voltado para as mulheres. Então, o que a gente está vendo aqui? Você, como técnica, quando você fala, eu sempre pautei. A sua teoria, o seu aprendizado acadêmico, você conseguiu facilitar, ficou muito mais confortável para você trabalhar nessa área. Não é? Nessa área. Parabéns. É bem complicado, porque quando a pessoa assume algo que não tem essa teoria, pelo menos a teoria, em certos momentos, é relevante, principalmente para construir projetos, para pensar projetos para a população. E como gerente do Centro de Referência da Mulher, o que foi, assim, diferencial para você? O que você conseguiu aplicar com toda essa sua teoria, com todo esse seu aprendizado? Eu acho que trabalhar no CRAV me fez enxergar a política pública de uma forma totalmente diferente. Porque, assim, a gente cobra, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas quando a gente está na gestão pública, a gente entende até onde nossa mão vai. E também entender o direito das mulheres do querer ser atendida e do querer sair do ciclo de violência. Então, os primeiros meses de gerência, né, do centro de referência, para mim foi angustiante. Por quê? Porque eu recebia as mulheres em situação de violência, eu queria que elas rompessem o ciclo, mas eu também tinha que entender até onde vai a minha intervenção. Porque existem mulheres que elas ainda não estão preparadas para romper o ciclo. Então, assim, entender que ela quer sair do ciclo é uma coisa, né? Então, eu tive essa dificuldade. Às vezes, eu queria ajudar a mulher. Eu falava, meu Deus do céu, essa mulher precisa sair do ciclo. Já dormi pensando, assim, já fui para casa pensando assim, meu Deus, será que essa mulher vai sobreviver mais uma noite? Né? E eu tive que trabalhar isso internamente em mim, que da porta para fora eu não podia levar os problemas do trabalho para casa. Né? E saber até onde minha mão alcança. Então, assim, isso foi um trabalho interno que eu tive, não só comigo, mas também para a minha equipe. Né? A gente entendeu o livre-arbítrio da mulher. Porque não é só você falar assim, isso aqui é violência doméstica, isso aqui é violência psicológica, né? Você também tem que compreender o tempo dela. O tempo né? dela, a escolha dela. A escolha dela. Porque na cabeça da mulher é muito difícil ela compreender
vou dar um exemplo, né? Que a pessoa que ela escolheu para ser o marido, para a vida toda, é a pessoa que está lhe matando diariamente. Então, não é fácil você compreender isso. É uma coisa que vai ser trabalhada dia após dia. Por isso que existe o Centro de Referência da Mulher, né? Nos municípios, ele é chamado de CRAM. Lá em Vitória da Conquista, ele leva o nome de uma professora, né? Albertina Vasconcelos. Foi uma militante pela luta das mulheres. Então, para a gente trabalhar essa parte psicológica da mulher, né? Ela compreender que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. E vocês conseguiram trabalhar essa parte psicológica, assim, quando você entregou o cargo? Você teve um número relevante de mulheres que conseguiu sair desse ciclo e buscar... Eu falo, assim, tranquilamente, que estando gerente do Centro de Referência, eu não perdi nenhuma mulher para o feminicídio, né? A gente, quando trabalha com política para as mulheres e acontece algum caso de feminicídio, a primeira coisa que a gente pergunta para a equipe era a nossa atendida? A gente já ficava nessa preocupação. Então, assim, eu falo francamente que eu não perdi nenhuma mulher enquanto eu estive gerente do centro. Mas, assim, não dá para a gente dimensionar se a violência diminuiu ou aumentou. Porque muitas vezes a gente vê no jornal, a violência cresceu. Mas será que ela cresceu ou ela se tornou visível? Porque antigamente as mulheres ela não tinham essa potencialidade, essa possibilidade de denunciar. Briga de marido e mulher ficava em casa, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje não. Com uma rede de proteção para a mulher, com... um canal de denúncia específico, com os serviços especializados, essas a mulher... ferramentas fez com que a mulher denunciasse mais. Então, assim, não tem como a gente medir se realmente aumentou ou se as mulheres realmente estão com voz, né? Estão com voz, entendi. E foi um pulo, né? De 2 trabalhos diretamente com mulheres, você veio para a coordenadora da Proteção Social Básica lá da nossa terra, Vitória da Conquista. Que políticas públicas têm mostrado maior impacto na redução da desigualdade social? Vamos falar agora da sua atual liderança e responsabilidade, né? Assim, quando eu fiquei 8 meses, 8 anos na coordenação de política para as mulheres. Após a prefeita Sheila criar a Secretaria de Política para as Mulheres, eu ainda fiquei mais 8 meses. E depois eu recebi o convite e o desafio de vir para a coordenação da Proteção Social Básica, né? Que trabalha com assistência social, né? E é um desafio mesmo. Isso, que eu vim trabalhar na ponta, que é o CRAS, né? Que é a porta de entrada para a população mais vulnerável a ter o seu direito. Para mim, é uma política totalmente diferente. Por mais que as duas políticas se conversem, né? Porque a maioria da população vulnerável são mulheres, né? A mãe solo, a mulher preta, né? Então, assim, são políticas que se conversam, mas também totalmente diferentes. Então, quando eu recebi esse convite, eu tive primeiro como um desafio, né? Eu falei, nossa, 8 anos aí em mulheres, né? Então, vou lá, vou estudar e vou me dedicar. Hoje, que eu vejo como... assim, maior impacto na redução é a questão dos benefícios de transferência de renda, né? Que são muito julgados, né? Nem todo mundo compreende a questão do cadastro único, nem todo mundo compreende o benefício do Bolsa Família, né? Porque, assim, hoje a gente fala assim, mas recebe Bolsa Família. Bolsa Família não paga um aluguel. Não paga um aluguel. Né? O mercado imobiliário. Então, assim, é uma política, não é só como é que fala? Para reduzir a desigualdade. É uma política também de reparação. De reparação. E muita gente julga sem conhecer o público e o perfil daquela população que recebe o Bolsa Família, né? Então, a gente tem observado que a questão do fake news, né? Da divulgação das informações de forma equivocada, de forma errônea. Isso atrapalha muito. Muito. Mas, assim, eu acho que o benefício do Bolsa Família, ele faz muita diferença nas famílias. Muito na vida das famílias que precisam de ter uma renda. Certo. Quando você fala uma política de reparação, também pode ser considerada uma política de pertencimento. No caso de mulheres mais vulneráveis, né? Ela ter a condição de ir no mercadinho do seu bairro, né, ali uma vez por mês, comprar aquela merenda para seu filho, aquilo ali que seu filho está demandando.
Considera certeza. isso também uma política de pertencimento? Com certeza. A maioria quando você faz o levantamento das famílias que recebem o cadastro, assim, as famílias que são cadastradas no cadastro único e que recebem o benefício, né, de transferência de renda, né, o Bolsa Família, porque não tem só ele de benefício. Você percebe que a maioria da população são mulheres, a referência familiar, né, porque tem isso. Mulheres pardas e pretas, né? E com uma quantidade de filhos, né? De 2 a 3, até mais. A depender, vai muito do território de cada cidade, né? De cada cidade, isso, né? Ainda tem isso. Não é só de cada cidade, não, porque vou dar um exemplo. Vitória da Conquista, a gente tem 8 centros de referências de assistência social. 8 centros. 8 CRAS. 8 CRAS. O perfil de um público do Jardim Valéria é diferente do perfil do público do Pedrinhas. Dentro do mesmo da mesma município. Cidade, entendi. A mesma coisa. E dentro do próprio território. Então, por exemplo, o CRAS Jardim Valéria. Eu tenho um perfil para quem é do Campinhos, totalmente diferente para quem é da Patagônia, para quem é do Cadija. No mesmo território, eu tenho vários perfis diferentes. Vários perfis diferentes. É interessante. E quais as mudanças que você acha que são urgentes nas políticas públicas social? Eu acho que, assim, não se faz política pública sem financiamento. A gente... Aí é o calo, né? Não é só o financiamento municipal. Isso não se faz... duas coisas que eu bato na tecla. Não se faz políticas públicas sem dados e não se faz políticas públicas sem financiamento. Então, assim, para que eu possa comprar um equipamento, a mesa que o técnico vai trabalhar, para que eu possa... agora mesmo, né, que o cadastro único vai sofrer vai atualizar, né, que vai ser por biometria, para que a gente possa equipar a ponta com equipamentos adequados, a gente precisa de orçamento. Então, o que a gente observa é que o orçamento, tanto do ente estadual quanto do ente federal, vem caindo e vem diminuindo. O que não deveria acontecer. Não deveria estar acontecendo. Porque, assim, você não pode cortar das políticas que atendem a população vulnerável. O que eu estou observando também, a questão é muitos técnicos pensando políticas públicas e sem financiamento. Uma era que a gente tem políticas públicas, todo mundo, assim, as graduações, né, os mestrados, todos voltados para políticas públicas. Quando você senta na mesa, você consegue desenvolver políticas públicas, mas falta financiamento. A questão é do financiamento e a caneta. Vou dar um exemplo. A prefeita Sheila, ela tinha um orçamento, ela recebeu o orçamento da assistência social em 3 milhões. Ela teve força de vontade, porque quando você tem a caneta, você destina. Ela colocou o orçamento da assistência social em 21 milhões. Onde a gente pôde o quê? Construir um CRAS novo, que é o CRAS Pedrinhas, onde a gente pôde reformar o CRAS Bruno Bacelar, onde a gente tem um programa Acolhe e Conquista, onde a gente criou o programa municipal do SUS na comunidade. Assim, você tem que ter força política também, né? Para a implantação desses CRAS, qual é, assim, a metodologia? Precisa, assim... Por exemplo, quando você colocou Patagônia. Tem 2 CRAS no Patagônia. Eu conheço tem toda uma questão de... Patagônia é um bairro bem grande, bem... Né? Lá, o CRAS que atende o bairro Patagônia é o CRAS Jardim Valéria. Ele atende Patagônia, atende Cadija, atende o Jatobá. São vários territórios. Qual a população de Vitória da Conquista? 200... Não, a gente teve segundo turno, estamos batendo acho que 400 mil habitantes 400 mil habitantes, É porque, assim, para instituir um CRAS, não é só o município querer. Tem uma questão do cofinanciamento estadual, do cofinanciamento federal, né? Porque tem repasses também. Né? Tem uma questão de ver a localidade, tem tudo, assim, não é só a prefeita falar assim, eu quero instituir. Tem toda uma coisa. Mas, assim, quando você fala assim, a minha o prefeito fala assim, eu quero instituir ali, mas para fazer aquele modelo, aquela implantação desse CRAS, quais os critérios que deve seguir? O número de população, isso aí. Tem uma norma do governo federal. Quais a norma? Quantas famílias devem ser atendidas? 5.000 famílias. 5.000 famílias por CRAS. Por CRAS, mais ou menos isso. Mesmo com uma população de 400 mil pessoas. A Conquista era para ter quase uns 70 Então, era para ter muito CRAS. É igual Não, mas não é só a Vitória da Conquista. Se você olhar a política de todos os municípios, era para ter mais equipamentos. Mais equipamentos. Só que não é só questão de querer
colocar o equipamento, né? A questão que cada equipamento, ele tem uma questão de repasse. E o repasse, os municípios também repassam para os CRAS? Não, assim, o município mantém o CRAS. Mantém. Então, de qualquer forma, está repassando. Vou fazer uma observação. Eu tenho que receber um repasse do Estado, eu tenho que receber um repasse do governo federal, certo? A gente sabe que os repasses, às vezes, o quê? Atrasam. Mas o município tem que manter o CRAS, o quê? Aberto. Às vezes, quem mantém, ou melhor, a maioria das vezes, quem mantém os equipamentos abertos é o município. Entendi. Então, você tira de algum investimento para poder manter o equipamento aberto. Quem é município de grande porte consegue fazer isso. E quem é município de pequeno porte, que não recebeu repasse e que não tem uma arrecadação razoável, faz o quê? Fica mais difícil. Bem mais difícil. Agora, o CRAS só trabalha com essa política pública? Tem outras políticas públicas dentro do CRAS? O CRAS, ele tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Ele tem a equipe do Cadastro Único, que trabalha dentro do CRAS. E também tem o PAIF, né? Que é o atendimento individual. Então, são várias... o CRAS, ele atende a família como um todo. Ele trabalha a prevenção. O CRAS então, trabalha a prevenção. O CRAS não é um balcão de informação. Assim, porque tem gente que fala... As pessoas confiam. Não, tem... A família que procura o CRAS, vou dar um exemplo. Uma senhora do bairro que tem um filho e procurou o Centro de Referência de Assistência Social. Às vezes, o que levou ela a procurar o CRAS foi o quê? Fazer o atendimento, se inscrever no cadastro único. Só que ela tem um filho. Esse filho pode ser inserido dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde a gente tem os grupos que a gente vai trabalhar, né? A gente tem os instrutores, a gente tem o educador. Dentro desse grupo, a gente trabalha questões sobre pertencimento, sobre cidadania. Né? Se é uma situação que ela está passando por uma possível violação, e o CRAS identificou que é uma violação de direitos, o CRAS vai encaminhar para o serviço específico, qual é o CREAS. Né? Então, assim, eu falo que é a porta de entrada para a assistência da ação social. Porque é lá onde você vai receber uma família, receber uma mulher e vai identificar as demandas deles, né? Isso. Aí vai fazendo a principal... eu acho que quando você trabalha dentro da política de assistência social... Ou melhor, em qualquer política pública, a principal coisa que você precisa aprender é você escutar. Escutar e acolher. Mas não é escutar, eu tô ouvindo só por ouvir. É escutar e ouvir qual é a demanda daquela mulher. Ou daquele senhor. Ou daquela população em situação de rua. O que aquela pessoa está precisando? Porque hoje, o que a gente observa... Assim, a nossa maior dificuldade, né, enquanto política pública, depois do financiamento, né, a gente precisa deixar essa visão equipamentista, de você sentar atrás da mesa, eu sou técnica de referência do CRAS e ficar só na caneta. Você precisa conhecer o território no qual o CRAS está inserido. Você precisa ouvir aquela família. Né? Porque ouvir e dar a orientação correta é garantir direitos. Isso você evita que a pessoa percorra por vários outros equipamentos de forma equivocada. Você evita uma violência institucional. Então, escutar e acolher, para mim, é primordial. É primordial. E como você colocou, evita uma violência institucional. Quando você sabe acolher e escutar. O que foi que motivou você a trabalhar com essas políticas sociais quando você terminou sua faculdade, fez seu OAB, poderia estar aí advogando, tentando um concurso, mas todas as suas graduações, pós-graduação e especialização foram voltadas para direitos humanos e política social. O que foi que te motivou a fazer isso? Eu acho que foi, assim... Primeiro, eu queria aprimorar meu currículo. Nada contra advogar. Advogo até hoje. O escritório tá lá, velho. Quando eu tenho tempo, entre uma agenda e outra, eu advogo. Eu acho, assim, a experiência. A entrar na política de mulheres, quando eu recebi o convite, inicialmente, eu fiquei receosa. Eu não falei... Eu falei, deixa eu pensar. Porque, assim, eu trabalhava... Eu estava recém-formada, tinha acabado de passar na OAB,
E, de repente, recebi o convite para sair. Era CLT. Para sair do CLT. Olha, o meu salário certinho, o meu FGTS sendo recolhido. Aí, de repente, você largar tudo para ir para um cargo político. Político, Né? E aí? E fazer com que esse cargo político se tornasse um cargo técnico de relevância e que você pudesse entregar bons serviços, como você fez, né? Porque, assim, eu brinco, eu falo assim, receber convite, muitos recebem, mas fazer com que você permaneça no cargo é o seu trabalho. É o trabalho. Não é, eu falo assim, eu recebi o convite do então ex-prefeito Wesley, Sheila me convidou a permanecer. E eu falo que, né, se hoje eu estou, é também por competência minha, né? Então, assim, o que me levou mesmo a trabalhar foi a questão de aprimorar meu currículo. Eu falei, nossa, é uma coisa totalmente diferente do que eu fazia, né? Advogar. Né? E a mesma coisa quando eu fui para assistência social. Eu falei, nossa, eu vou sair da política de mulheres, mas assim, vou abrir outro mundo, caminho, né? Vou melhorar meu currículo. Porque a gente não sabe. Hoje eu estou coordenadora. E mulher é muito engraçada. A gente, quando chama a gente para um desafio, a gente se coloca no desafio, a gente só pensa assim, o primeiro ponto que eu penso, eu acredito que a maioria de nós pensamos vamos melhorar o nosso currículo. A gente tem visão a longa distância. A longa distância. A gente tem essa coisa, vamos melhorar o nosso currículo. Eu falei, vou melhorar, porque se eu não sei, se amanhã eu não estiver, o que eu vou fazer? Bom, tem um currículo para mostrar. Eu falei, olha, eu já trabalhei com isso, com isso. Né? E é bom, né? Dar aquela sensação, eu já trabalhei com isso e a entrega foi positiva, dá aquela sensação. E falando nisso, qual conselho, doutora Daiane, você daria a quem quer fazer o mesmo que você? Toda vez que eu vou fazer qualquer discurso, ou dentro do CRAS, ou fora do CRAS, ou então fazer qualquer, como é que fala? Momento de fala, eu sempre digo que eu sou uma advogada ressignificada. Porque quando a gente faz direito, né, quando a gente cursa direito, a gente tem... Ou melhor, quando a gente faz a faculdade ensina a gente o quê? A teoria. A gente não conhece a prática. E a prática do advogado é totalmente diferente para a prática daquela pessoa que trabalha com política pública e está ali na ponta, conhecendo o território. Então, quando eu conheci a ponta, quando eu conheci a população em situação de vulnerabilidade, quando eu trabalhei com população em situação de rua, quando eu fui conhecer a zona rural de Vitória da Conquista, quando eu conheci alguns quilombos. Então, assim, quando você conhece a ponta, você se ressignifica. Eu acho que você para de julgar. Não vou dizer, todo mundo, eu falo isso abertamente, né? Que a gente tem um preconceito em relação a algumas coisas e julga outras, né? Então, assim, eu me ressignifiquei e ressignifiquei alguns conceitos que eu tinha da ponta. Mas para eu fazer isso, eu tive que abrir o coração. Então, assim, para quem quer trabalhar, porque o concurso, eu falo isso direto, o concurso ele avalia a conta, né? A matemática, a física. Mas, assim, você trabalha. Você vai trabalhar ser humano. O dia a dia, o ser humano. O concurso não avalia isso. Não avalia. Então, você tem que ter o coração aberto para trabalhar com a população vulnerável, né? Ressignificar isso. No último podcast aqui, a gente trabalhou com a inteligência emocional. E quando você coloca isso na ponta, as pessoas que vão para lá, elas precisam ter empatia, né? Aquela questão do altruísmo e aproveitar essa oportunidade, ressignificar a sua vida, como você fez, como eu já fiz, como várias de nós fazemos e muitas de nós vai fazer. Daiane, nós agradecemos muito, foi assim um momento muito, muito gostoso. Eu espero que as pessoas tenham entendido o que é um CRAS, que eu aprendi muito aqui nessa mesa. Eu falo que o podcast Palavra Ativa não é só a gente trazer os entrevistados aqui e mediar pessoas técnicas, como a gente tem feito, mas também é uma mesa de aprendizado. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Espero ter contribuído bastante. Ai, como!